Bom, muito obrigada. É com muito gosto que estou aqui hoje, em substituição da professora Elvira Fortunato, que não podia deixar de agradecer, porque foi por essa via que posso estar aqui. Mas, na realidade, obrigada pela apresentação, mas eu hoje estou aqui como uma professora. Não se ouve, não é? Tenho que vir mais para aqui. Isto faz-me confusão estar aqui de lado, não é, Elsa? Isto, e ainda por cima com aquilo que eu ia dizer, não é? Eu hoje estou aqui como professora a falar para professores, porque de certa forma somos todos professores e garantidamente fomos todos e ainda somos alunos. E portanto é nesse papel que eu me vejo aqui, independentemente da parte da investigação científica e outras questões que possam existir no meu currículo. Falar sentado é esquisito, talvez partilhem também da minha opinião enquanto docente, e dar aulas durante a pandemia ao computador sentada foi um grande desafio para mim e vou tentar manter-me aqui quieta, se bem que não prometo nada, está bem? Bom, eu gosto sempre de começar pelo meu percurso académico, ainda que já tínhamos falado assim um bocadinho sobre isso, não na perspectiva de como é que isso é relevante para estar aqui hoje, mas de certa forma é desses passos e desse percurso que é feito à nossa vida e as experiências que temos, e é exatamente isso que estamos aqui a debater hoje. Portanto, trago aqui um percurso ilustrativo, e a primeira coisa que eu quero confessar aqui é que, originalmente, quando eu apresento este slide, esta parte aqui não aparece. Porquê? Porque é tão interessante que ao longo da nossa vida vamos esquecendo desta formação básica. No fundo, isto é a Escola Secundária Padre António Vieira, e antes disso tive a Escola Preparatória, que é um agrupamento de escolas de Alvalade em Lisboa, mas de qualquer das formas eu fiquei a pensar nisto, não é? Um passo tão fundamental das nossas vidas e que tantas vezes desaparece e esquece do currículo a partir do momento em que entramos na faculdade, não é verdade? E ainda bem que estamos aqui hoje a falar como enriquecer, de forma a que não esqueçamos esta parte tão importante da nossa vida. Depois, pronto, prossegui os meus estudos na área da Química, portanto, ciência sempre foi a minha linguagem, e quando terminei, trabalhei como investigadora no Instituto Superior Técnico. Voltei como investigadora à Faculdade de Ciências e em 2008 é que fui para onde estou neste momento, e lá continuo, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Fui, na altura, fazer o doutoramento em nanociência e nanotecnologia, uma coisa que está muito na moda e que muitas vezes divirto-me a explicar ao meu irmão e à minha mãe, que são da área de ciências sociais, e que acho que conseguem relacionar-se comigo, quer numa vertente ou noutra, certo? Porque quando tentam explicar coisas de ciências sociais a cientistas de investigação, também é um grande desafio, não é verdade? E eu acho que isso é muito atual e neste contexto que estamos aqui hoje, porque é exatamente isso que sentimos quando tentamos falar com os nossos alunos, não é verdade? Tentar explicar coisas, como no meu exemplo é a nanotecnologia, a pessoas que não compreendem, se calhar, essa questão de efeito de escala, e é esse exercício que nós fazemos todos os dias em sala de aula e também, de certa medida, na nossa vida, não é? Eu gosto muito desta parte do meu percurso e eu uso muito na faculdade para explicar aos meus alunos que, hoje em dia, se já na minha altura não era assim, hoje em dia ainda menos. O que interessa não é a área que nós escolhemos, mas sim a direção que tomamos. Okay? Nomeadamente, a questão da interdisciplinariedade, que é uma palavra chata de dizer, mas muito importante de constantemente repetir, de forma a entrar na cabeça dos nossos alunos, porque nunca, nos meus sonhos mais loucos, quando eu estava a estudar Química na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, se me dissessem que eu iria estar a dar aulas numa universidade nova, do outro lado do rio, porque eu sempre nascida e criada em Lisboa, sobre uma área que é micro e nanotecnologias, eu ria-me na cara da pessoa e pensar, isso nunca serei eu. E, não é verdade? E quantos de nós não vê isso na cara, nos olhos, nas atitudes dos nossos alunos, não é? Portanto, eu uso muito esta parte para explicar exatamente isso. Ao escolherem uma área científica no 10º ano, ao escolherem um curso na universidade, ao escolherem um mestrado, que agora vai ser finalmente 100% separado, e eventualmente um primeiro emprego, isso não cimenta as escolhas para o resto da vida. Somos seres evolutivos e, portanto, esta evolução também é natural.
Portanto, quando acabei o meu doutoramento, estive 2 anos, um ano e meio, como investigadora pós-doc, portanto, continuei sempre na área de investigação, até que em 2014 integrei o corpo docente do Departamento de Ciências dos Materiais, que na minha perspectiva, se calhar pode ser uma questão de alguns que estão desse lado, que é o que raio são as ciências dos materiais. Eu também me perguntei essa questão quando integrei o departamento, está bem? E que a minha definição mais rápida é algo que utiliza conceitos da química, da física e alguns da biologia e que os aplica especificamente na compreensão e no desenvolvimento e na aplicação de novos materiais, está bem? E materiais são tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. E isso trouxe-me, no meu percurso docente, não é um trocadilho propositado, está bem, a repensar a escola. Porquê? A minha paixão, e eu sei que as pessoas todas que estão aqui também têm essa paixão, é a educação. Ainda que, e é normal que ao nível universitário os docentes têm que fazer investigação, ok? É um dos requisitos, e tenho muitos colegas meus que preferiam reduzir o número de horas de docência e aumentar de investigação. Eu sou daquelas que é ao contrário, estão a ver? Portanto, eu gosto de reduzir a minha área de investigação ou as horas dedicadas para dedicar mais tempo à docência e ao ensino. Porquê? Porque é aquilo que eu sinto que os nossos alunos precisam mais. Os desafios naturalmente são diferentes e era isso que queria partilhar convosco, que é, apesar de o nível de ensino ser diferente, os desafios são os mesmos. Ainda que os alunos tenham escolhido aquele curso, estar a pagar propinas, altas ou baixas, dependendo da universidade onde estão, que estejam de livre e espontânea vontade, enquanto adultos responsáveis, ainda que são legalmente adultos, ainda que nós sabemos que aos 18 anos ainda falta ali uns pozinhos, não é verdade? E tenham escolhido estar naquela sala de aula, o desafio de interesse, de aprendizagem, de empenho que há nessa sala de aula já é muito grande. Não consigo imaginar o desafio que, a nível do secundário e do ensino preparatório básico, acontece. Porquê? Porque aí não escolheram, eu gosto de usar aspas, porque eu acredito que nós fazemos a nossa escolha livre, mas é, de certa forma, um ensino obrigatório. O próprio nome traduz isso. E, portanto, sei que é um desafio muito grande e sinceramente, esta iniciativa é ótima no sentido de tentarmos ultrapassar isso. Mas então, em vez de estar a focar os problemas, eu sou orientada para soluções, portanto, vamos pensar em conjunto, está bem? É um bocadinho a minha forma de trabalhar. E, falando no tema específico de ciência, eu sou vaga propositadamente, porque ainda que a ciência e a engenharia seja a minha paixão, eu acho que nós devemos pensar enquanto um todo, tá bem? E, portanto, trago um bocadinho mais nessa perspectiva. Portanto, curiosidade e perspectiva, daí também este percurso pessoal que gosto de partilhar convosco, em que é que isto entra aqui? Qualquer área de aprendizagem, na minha opinião, baseia-se na curiosidade e na perspectiva que isso traz. Ora, na curiosidade, como assim? Portanto, identificar desafios, fazer perguntas, umas certas, outras erradas, mas todas elas válidas, não é verdade? E procurar as respostas. É muito vago? É, porque isto é aplicável à química, à física, à biologia, à história, que devo confessar que era das minhas disciplinas mais detestadas. Para os professores de História que estão aí, peço desculpa, mas a minha sobrinha adora História e detesta Ciências, portanto, é assim. São um bocadinho incompatíveis na minha mente, mas independentemente disso, eu lembro sempre com carinho uma professora que tive de História, no ano fatídico em que eu consegui ter 4, as minhas notas normais da História era 2, 2, 3, a professora tinha pena de mim. E porquê? Porque ela o que fez foi despertar a minha curiosidade. Curiosidade de como eram os hábitos antigamente e como é que isso podia ser utilizado no dia-a-dia, que nos traz à perspectiva. Okay? E a perspectiva que eu gosto de pensar nessa situação é exatamente isso. O que é que já aprendemos, ou seja, neste contexto deste exemplo das aulas de História que trouxe aqui, o que é que o passado nos ensina, não é? O que é que sabemos hoje, e nem de propósito com
evento mundial, não é, da pandemia, fez-nos questionar muito isso, não é? Aquilo que sabemos hoje é completamente diferente daquilo que sabíamos há 2 anos atrás, porque mais uma vez se nos disséssemos que íamos ter 70% de pessoas, na realidade durante algum tempo foram 100% não, mas próximo das pessoas a trabalhar a partir de casa, no nosso dia-a-dia, no nosso contexto social, ninguém acreditava, verdade? Eu sei que eu não acreditaria e dificilmente nenhum de nós conseguiria imaginar isto que aconteceu. E, portanto, isso traz-nos à questão do que é que será o amanhã. E é isso que basicamente estamos a fazer aqui hoje, não é? Como é que podemos repensar e, até de certo ponto, revolucionar a aprendizagem e a forma como são passados esses conceitos. E trazer isso, também fazendo o paralelismo ao dia-a-dia, não é? Porque os alunos não são só alunos. São filhos, são irmãos, são primos, são netos, são amigos, são colegas, certo? E, de certa forma, aquilo que a escola traduz na sala de aula é uma das minhas crenças base, que é traduzível e deve ser aplicado no dia-a-dia. Portanto, não é só aprender conceitos e decorar, como o Miguel disse há pouco. Eu achei muito interessante esse comentário que ele diz que é verdade, não é? É um modelo antigo. Temos que decorar os conceitos. Hoje em dia isso não faz sentido, porque temos o Google, não é procura de informação. Procurar informação é fácil, não é? É agarrar no telefone e já está. Qualquer aluno, acho eu agora do 5º ano, pelo menos se não é antes, tem um telefone que consegue procurar informação. Hoje em dia o grande desafio que não só os alunos, mas todos nós temos é diferenciar e pensar essa informação. Ora, mas por outro lado, a ciência também é racional e emocional. Okay? Porquê? Porque não podemos ter apenas, e aqui pegando também neste contexto dos marrões, não é, que estava a falar um bocadinho, isso é a parte mais racional. A pessoa está a estudar para saber, para aumentar o seu saber. Ou seja, de certa forma, pensar o que é aquilo que está a estudar, como é que funciona essa coisa especificamente, para que é que serve. E isso é muito importante, naturalmente, se estamos a pensar, quer seja em contexto de aprendizagem em sala de aula, quer seja em contexto de futuro emprego, ou também de desenvolvimento de novas empresas, a questão que foi falada, as novas competências, não é? Como a Neuza também acabou de apresentar, no sentido de temos o Teams. Eu devo confessar que não uso o Teams, mas pronto, mas já tive esse desafio de ter que fazer uma apresentação no Teams e foi exatamente isto. O que é fácil de responder, mas como é que funciona relativamente àquilo que eu já sei e o que é que eu posso fazer utilizando esta plataforma. E tenho a certeza que todos nós que estamos aqui nos fizemos estas perguntas, especialmente nas primeiras aulas no início da pandemia, não é verdade? Que raio é que é este botão e o que é que isto faz de repente? Pronto. Mas, por outro lado, temos o lado emocional. Eu aqui trouxe um bocadinho a questão relacionada com a ligação à natureza, que os nossos jovens têm muito mais consciência relativamente a isso do que, no geral, as nossas gerações. Porque, e ainda bem, ok, devo dizer isso, ainda bem, porque já temos muitos movimentos, e até de pessoas tão jovens, a acontecer. Por outro lado, como é que os humanos contribuem? Não é só para o mal, ok? Eu sou uma pessoa extremamente otimista e acredito que isso é ver sempre o lado positivo, estando preparada para o lado negativo, está bem? Não é só flores e corações. Mas, na realidade, como é que o ser humano influencia isso? Quer o impacto negativo, e como vemos a questão dos plásticos nas águas, e a poluição, e a interação social, a questão da integração entre as pessoas e isso, mas também quer do ponto de vista positivo, como, por exemplo, cada vez que agora, quanto mais às vezes vou comer fora, as embalagens são mais de cartão, já não há colheres de plástico, acabaram com as palhinhas, pronto. Portanto, vemos alguns passos a acontecer, como vemos também os currículos a mudarem, como foi também apresentado, com a questão da integração das ciências de informação, nomeadamente do TIC e da informática e essas questões, na sala de aula, que é uma coisa que é muito importante. E de uma forma resumida, eu já disse isto no início, mas é alguém que acredito muito, ciência é de certa forma uma linguagem universal, okay? Tal como
o português, não é? Entre nós, a língua estrangeira, a principal seria o inglês, porque permite-nos comunicar com o mundo, e a matemática, que também traduz esta linguagem. Para mim, eu vejo a ciência dessa forma, porque na realidade não é só uma forma de aprender, mas sim de vivenciar o mundo, e que nos traz essas tais soft skills que tanto o Miguel como a Neuza falaram de outra forma, não é? Porque, ainda que as competências técnicas e de conteúdo sejam importantes, a tal informação e a aprendizagem, digamos, convencional, aquilo que de facto é essencial no funcionamento social, quer em sala de aula, okay? Enquanto alunos, quer seja a nível secundário, universitário, o que for, quer a nível de empresarial, de trabalho, uma das coisas que é extremamente importante, para além da comunicação, é o relacionamento interpessoal. Ora, nós podemos pegar em qualquer, eu sei que está focado na ciência porque é a minha área, mas em qualquer temática de aprendizagem da escola e transformar isso com exemplos específicos do dia-a-dia, como aquela professora de História fez para mim, que nunca mais voltei a ter um 4 de História, está bem? Foi só aquele ano. Mas pronto. E, portanto, eu hoje trouxe aqui, a apresentação é só para dinamizar um bocadinho, e trouxe aqui 2 exemplos da sensibilização para a ciência e pronto, para a integração também, em que a escola tem um papel relevante, que tem 2 motivos principais. Primeiro, porque é um bom exemplo para partilhar convosco, e acho que isso é importante, e segundo, porque pode ser útil para os vossos alunos também. E depois os outros, acho que aí posso fazer o formato mais informal de conversa e de debate, ok? Ora, portanto, esta parte aqui foi o que tenho estado a falar, não é? De sensibilizar os alunos, estimular a curiosidade e a criatividade, e tenho a certeza absoluta que todos estamos aqui, fazemos isso nas nossas escolas, com os nossos alunos e também com os colegas e professores. Porquê? Porque somos apaixonados por educação. Mas os exemplos que trago de certa forma, aquilo que foi feito, 2 específicos e outros que fazemos na FCT, para, de certa forma, ter estes incentivos adicionais, ok? E que possam estimular os nossos alunos e trazer mais para além da aprendizagem em sala de aula. Então, um deles é muito, para mim, pouco convencional, até porque sempre fui Maria Rapaz e, portanto, a Barbie não pertencia aos meus top brinquedos, ok? Carrinhos, berlindes, outras coisas, mas Barbie não. E, portanto, acho que é curioso estar aqui hoje a falar da Barbie neste evento. Ora, a Barbie sempre foi vista como uma boneca um bocadinho, se calhar, estereotipada do papel da mulher, mas tem vindo a mudar essa imagem há algum tempo, e apresento aqui a Barbie cientista, não é? Para trazer também um bocadinho aqui a parte da ciência. Mas a razão pela qual eu falo da Barbie hoje é que, tomando este papel mais atual, tem vindo a inspirar, de certa forma, as crianças e, naturalmente, mais especificamente as meninas, ainda que não só, e eu gosto muito deste lema que salientei, que é: tu podes ser o que quiseres, e que acho que é muito em linha naquilo que estamos aqui a fazer hoje. Mais especificamente, desde 2018, começou um projeto que é o Dream Gap Project, com base numa questão que identificaram, que as meninas entre os 5 e os 7 anos começavam a sentir que eram inferiores aos rapazes. E ainda que isto seja específico para as meninas, todos nós sabemos, enquanto antigas crianças, não é? Ou crianças estragadas, como ouvi uma vez a definição de adulto, que gostei muito, que há uma certa idade, independentemente de género, que na realidade nós sentimos que somos inferiores. Não é por ser menino ou rapaz, mas no geral que sentimos isso. E vemos isso nos nossos alunos também. E então este projeto o que é que faz? Cria incentivos de forma a potencializar, neste caso especificamente meninas. E o exemplo que trago hoje foi uma parceria com a FCT Nova, e especificamente com a professora Elvira Fortunato, já vai aparecer, e que é chamada As Meninas na Ciência, ok? E, de certa forma, a ideia é fomentar e incentivar o estudo da ciência por parte das meninas, em alguns cursos, especificamente de engenharia. Eu em química não posso dizer isso, que maioritariamente éramos mulheres, portanto, e continua a manter-se assim, mas em alguns cursos de engenharia ainda há essa decalagem.
E, neste caso, tem um incentivo financeiro, tá bem? Que são 3.000 euros para uma aluna que queira vir estudar, especificamente na FCT Nova, num curso de Ciências. Claro que eu sei que nas escolas não é possível arranjar este tipo de financiamento para vários alunos, existem de certeza outras formas de estrutura, mas acaba por ser um bom exemplo que pode ser repensado ou readaptado para, talvez, quem sabe, ser aplicado também a outro nível. A outra razão é que, se quiserem informar as vossas alunas de 12º ano que tenham interesse em ir para um curso de ciência na FCT Nova, as candidaturas estão abertas até 15 de agosto e, portanto, uma das vossas meninas pode beneficiar desta bolsa se assim o escolher. Para além disso, não é só, que bom, tem uma bolsa, etc. Não, existe um investimento da aluna em escrever um projeto, em ter interesse nesta área, em pensar que se eu fizer por mim, eu consigo sozinha ser aquilo que eu quiser e, nomeadamente, conseguir este tipo de financiamento, que pelo menos posso falar da minha experiência, na minha altura não me lembro de ter sequer acesso a estas questões, ok? Ora, o segundo exemplo que trago é algo que eu tenho o grande prazer de participar desde 2012 ou 13, já nem sei, e que neste momento sou uma das coordenadoras, que é a iniciativa Ciência Viva no Laboratório. Arrisco-me a dizer que, se não todos, a grande maioria de vocês sabe o que é esta iniciativa do Estado, em que tem estágios de verão que os alunos do 9º ao 12º podem participar, uma semana, numa universidade. Pronto. E eu escolhi pôr nos slides porque as candidaturas estão neste momento abertas e podem, para fomentar a divulgação nos vossos alunos. Não só na FCT Nova, está bem? N faculdades fazem isto, N universidades, e, portanto, nós temos alguns estágios também, mas existem uma panóplia e, portanto, relembrem aos vossos alunos que podem fazer uma coisa diferente do que estar a jogar em casa, ok? Como eu tento dizer ao meu filho, que, enfim, umas vezes ouve, outras não. E então, aquilo que eu trago aqui é uma coisa muito específica. Nós, para além dos estágios, não é? Que temos, de acordo com as regras da Ciência Viva, começámos a implementar atividades extra para incentivar exatamente os nossos alunos e também tornar essa experiência mais divertida, porque a aprendizagem, para mim, é igual a diversão. Dar a aprender de uma forma que não é divertida, dificilmente haverá aprendizagem. Então, o que nós criámos, um exemplo, criámos outro, mas eu escolhi este porque acho que é mais interessante, foi um concurso de esculturas 3D. Ou seja, os alunos estão em estágios diferentes, mas isto acabava por ser uma união entre os estágios em que eles estavam a conviver e utilizavam canetas com filamento para fazer estruturas 3D. E tem aqui alguns exemplos, estes foram os que foram premiados, está bem? Em que não só incentiva a criatividade, como a comunicação entre alunos, como também o desafio. Depois, no final, tivemos prémios, e eu trago aqui acho que uma listagem. Coisas tão simples como t-shirts, mochilas, canetas, esse género de coisas, mas também, para o primeiro e para o segundo prémio, chegou a existir um microscópio daqueles que os alunos podiam ter em casa e até um dado ano uma câmara GoPro. Aquilo que eu quero salientar aqui é que tanto os materiais como os prémios foram 100% fornecidos pelos patrocinadores. E de onde é que vieram estes patrocinadores? Vieram do nosso trabalho interno. Isto é uma coisa específica do Departamento de Ciências dos Materiais, está bem? Não é da FCT Nova. Nós criámos isso internamente com a grande ajuda da minha colega Alexandra Gonçalves, que é uma excelente comunicadora e que tem estes contactos também com alguns dos fornecedores e que tenho a certeza que nas escolas existem de outros tipos, e foi partindo de nós a falar diretamente com esses fornecedores, está bem? Por isso é que eu escolhi trazer este exemplo, porque eu sei que a reestruturação dos currículos, dos horários, incluir novas disciplinas ou novas temáticas, é uma ordem vertical, não é verdade? Mas existem algumas ordens horizontais, ou ações, melhor, horizontais, que nós podemos tomar e que estão 100% nas nossas mãos, como este exemplo, está bem? Outros exemplos que eu escolhi não pôr nos slides, para também não estar aqui a parecer que fosse uma aula e que podemos falar, que achei muito interessante, que é também uma das minhas paixões,
a questão das soft skills, porque permite integrar não só competências técnicas, mas também essas competências de comunicação. Ora, nós na FCT Nova, desde 2012, que foi implementado no período intercalar, portanto foi alargada a distância entre o primeiro e o segundo semestre, e há várias disciplinas específicas aos anos que envolvem todos os alunos desse ano, nomeadamente, e aquela que me interessa mais, mas já vamos aprofundar um bocadinho, que é chamada, no primeiro ano, competências transversais para a ciência e tecnologia. Okay? Aqui nós abordamos as soft skills, só para ficarem com uma ideia. Depois no segundo ano tem ciência e sociedade, no terceiro tem o estágio de investigação, portanto vão trabalhar num laboratório ou numa empresa, e depois tem empreendedorismo no quarto ano, deixando o quinto ano específico para a tese de mestrado, se assim os alunos escolherem fazer. Está bem? E eu saliento isto porquê? Porque é algo para além das competências técnicas base. Não muito diferente do que aquilo que a Neuza nos apresentou como exemplos internacionais ainda há pouco, não é verdade? A um nível diferente, mas na sua essência a mesma coisa. E o que eu quero salientar é que este contacto, esta disciplina, competências transversais para a ciência e tecnologia, que é um nome complexo, mas que diz muita coisa, o que é que nós fazemos de diferente? Nós juntamos todos os alunos de primeiro ano, todos. Mais de 1000 alunos têm esta disciplina. E em sala de aula temos turmas de, em princípio, 36 alunos. O ano passado foi online e, portanto, as turmas foram de 50. Mas a grande diferença é o quê? É a integração. E foi com muita satisfação que vi, eu já sabia, mas é sempre bom reforçar esses exemplos que foram dados das novas salas de aula. É exatamente isso que nós fazemos, nomeadamente fomentando grupos. Os alunos trabalham sempre em grupos de 5 ou de 4, em que nós garantimos que em cada um dos grupos tem equilíbrio entre rapazes e raparigas, dentro do possível da população de estudantes universitários, naturalmente, que tem, em princípio, pelo menos um aluno mais ligado às tecnologias digitais, quer seja informática ou biomédica ou também eletrotecnia, portanto, que em princípio tem mais essa sensibilidade para essas competências, ok? E todas as semanas, portanto, num período normal de intercalar, a disciplina dura durante 5 semanas. E todas as semanas os grupos mudam. Ou seja, não quer dizer que os alunos não interajam 2 semanas seguidas com outro aluno, não é 100%, mas obriga o quê? Os alunos a interagirem uns com os outros. E é mágico de se ver. É uma disciplina que eu participo já há 5 anos. Este ano tenho a felicidade de ter integrado a equipa de coordenação, somos 5 coordenadores, e que na realidade o que faz é gerir estes conteúdos. Todos os anos são atualizados estes conteúdos. O que é que nós falamos nesta disciplina? Nós falamos de empregabilidade, é a primeira semana, ou seja, como é que e que competências é que os alunos devem ter para conseguir um primeiro emprego. E é um comentário comum, isso dava jeito, era no último ano. Pois é, mas uma das coisas que nós falamos é que o currículo constrói-se, não é uma coisa que nasce. Não é? E que nos 5 anos, 3 ou 5, que os alunos vão estar na faculdade, o que é que vai acontecer? Eles vão poder escolher construir o seu currículo de uma ou de outra forma, escolhendo as disciplinas de opção, escolhendo desportos em equipa, escolhendo desportos individuais, escolhendo grupos de debate. Está na hora? Pronto. Eu já estou mesmo a terminar. E, por outro lado, temos outra semana em que falamos de liderança, falamos de inteligência emocional, e esse é um bom exemplo porque foi atualizada há 3 anos a pedido dos alunos. Houve uma professora na sua turma que falou disso e os alunos disseram: é tão interessante, devíamos falar mais sobre isto. E, na realidade, isto foi uma ideia do nosso anterior diretor, o professor Fernando Santana, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, e foi uma ideia brilhante que tem vindo a crescer e a florescer e que foi integrada na escola. Não estou a dizer que seja fácil integrar no horário como foi mostrado ou também noutro período que exista, mas acaba por ser pequenas iniciativas que dão outro tipo de competências aos nossos alunos, como
continuando com a questão da comunicação, eles fazem apresentações, pósteres, etc. E também, como falamos em ciência e tecnologia, uma das semanas é dedicada às competências técnicas do Excel, que é garantidamente um mecanismo muito necessário hoje em dia. Para terminar, aquilo que eu queria acrescentar era apenas que uma das coisas que ainda não falei é que o meu papel aqui, estar aqui hoje a falar convosco, e acho que é uma conversa, é também enquanto mãe. E uma das coisas que quero dizer, o meu filho tem 16 anos, neste momento está no 10º, passar para o 11º, e uma das coisas que eu tenho visto das evoluções é que ele tem apresentações na escola, ele tem mais trabalhos de grupo do que alguma vez eu já tive, ele tem uma excelente comunicação com os professores e, portanto, sei que estamos aqui para falar o melhorar o futuro e, simultaneamente, não podia deixar de salientar o quanto o passado já foi melhorado e eu vejo isso hoje em dia, principalmente no meu papel enquanto mãe. Portanto, era isso que tinha para trazer hoje. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado.